O seu pai não dá entrevista, só dá na oficina dele lá. E quando dá da merda, né? Ele fala um negócio, a galera... Meu pai não tá muito afim de falar com ninguém, não. Eu tô percebendo, né? O cara fala a verdade. Não, né? Ele fala... Se falar um A fora da linha, tem algum... O Nelson um esquerdista que vai lá tentar... O Nelson pra mim, eu admiro como piloto, como personalidade. É um cara que não é que ele não tem papas na língua, as pessoas gostam de falar isso, né? O cara só fala o que ele pensa. E o homem que tem liberdade de falar o que pensa é admirável nos dias de hoje. É que meu pai, ele sempre conquistou tudo sozinho, né? Ele chegou na Fórmula 1 sozinho, sem nada, né? Foi pra Europa como mecânico e conseguiu se virar e chegou lá. Atrás, teve um acidente em Indianápolis depois de muitos anos, depois da Fórmula 1, voltou pro Brasil, começou uma empresa do zero e conquistou, cresceu muito. Então, assim, né? Tentando, assim, entender o lado dele, ele sempre se virou, nunca dependeu de ninguém. Então, assim, ele quer que, cara... Se foda. Se foda. Eu penso da forma que eu penso, conquistei minhas coisas sozinho, sempre batalhei, me virei. Cara, não gosta, sai daqui, vai embora. E ele tem a forma dele, que eu entendo. Só que não é, né? Hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, politicamente correto... Por isso que é admirável, por isso que eu tô falando, é admirável. Eu admiro o Nelson, além de ser meu ídolo. Pô, lembro das corridas dele em 81... né, sei lá, quando ele foi campeão. Depois fala que é jovenzinho. Não, foi quando ele me pegou pra corrida, pô, brasileiro, né? Eu vou em podcast, cara, Piquet ou Senna? Piquet. Piquet também, Piquet disparado. Eu acho que você comentou uma coisa que é importante, né? Falar o que passa pela cabeça dele nos dias de hoje. Não, mas é admirável. Oi? Ah, tá. É admirável na minha concepção, eu admiro homens, porque isso é coisa de homem, no sentido de eu quero falar. Onde que está escrito que você não pode falar o que você pensa? É que existe todo o entorno que quer pressionar. Eu admiro o Nelson porque ele fala o que ele pensa. Ponto. Se ele arca com as consequências dele, é um problema dele. E a gente não está nem discutindo aqui se está certo ou se está errado. Ele fala. E isso daí incomoda. Eu também acho a coragem. Eu acho importante. Coragem é para poucos, amigo. Ele tem coragem. Então... Você tem sorte de ser filho dele, que você vai levar ele no teu programa, que era um sonho meu ter o Nersão aqui. Pelo amor de Deus. O Nelson sensacional. Eu lembro quando eu era moleque, cara, olha só o que ele fazia na corrida, eu já pirava. Passava o carro, a câmera no grid, assim. Eu nunca mais vou me esquecer, eu não vou saber o circuito, eu era moleque. Aí ele botou o dedo dentro do nariz, assim, ó. E chupou o outro, tipo assim. Meteu Eu falei, mano, esse cara é da hora. Dormia. Ele trollava a transmissão, tá ligado? Ele é sensacional, cara. Ele fazia assim, ó, pra câmera, mas ele deu uma bonita, assim, ó. Aí ele... Eu ri pra caralho, eu falei, mano, que da hora. E, porra, e teve a rivalidade dele com o Senna também, né? Que foi foda, né? O Senna chegando e ele ali no auge, assim, no auge já meio que o último título dele, né? Que foi... foi a transição, 8-7, que foi o tricampeonato, com o Senna surgindo pra, de 88, começar a conquistar os primeiros. Isso, foi tenso aquilo ali. Tem aquela emblemática cena do Piquet no pódio... Eles não tiveram muita briga, porque quando meu pai tava com os carros, com as equipes boas, o Senna já não tava subindo ainda, né? E depois que o Senna chegou na McLaren, meu pai já tava com a Lotus, depois a Benetton, enfim, não tava no prime dele, né? Já cumpriu, né? Tricampeão do mundo, tá bom, né? Numa época muito competitiva, pô, aquele título... E também teve aquela rivalidade dele com o Mansell, né? Então, aquela rivalidade foi grande. Então, ele e o Mansell, aquele bigodinho safado dele. Aquele campeonato eu passava mal, porra. Passava mal, de não aguentar ver a corrida, o coração vir na boca, né? Imagina 87 com redes sociais e TV e tudo que... As coisas que a gente... deve ter perdido as coisas que... Nossa. Eu já vi aquela Williams com o vermelho. Porque aquele 5 vermelho? Não. O do Mansell era ponta vermelha e do Piquet era branca. Puta, já ficava num ódio. E você via que o carro do Mansell era melhor. Não era melhor. Mas é que quando meu pai... Você deve saber dessa história, né? Quando meu pai assinou um contrato com o Frank, logo depois o Frank teve um acidente, né? Sim, em 86. E quando meu pai assinou o contrato com o Frank, ele ia ser o primeiro piloto e o carro reserva ia ser dele, né? E aí, quando o Frank teve um acidente, quem foi começar a tocar a equipe foi o Patrick Head. Que é também um inglês, mas é um inglês. Tava mais... Ele tinha contratado o Mansell. Tinha um piloto inglês. E aí, quando o meu pai chegou lá,
era o número 5 pro Mâncio e o 6 pro meu pai. E aí que começou a rivalidade, né? Porque meu pai pensou, beleza, eu tô sem o Frank aqui, não vou ficar no hospital cobrando ele as coisas, né? Pô, mas você me falou isso e o cara tá no hospital pra morrer. E aí ele falou, beleza, eu vou brigar aqui dentro. Brigar não, né? Vou conquistar meu espaço aqui dentro, né? E aí que começou essa rivalidade toda, porque a equipe era inglesa, o Mâncio inglês, e o único jeito dele fazer... Sorte que na época não tinha tecnologia de dividir setup, não tinha telemetria, essas coisas. Então você saía no treino, achava um negócio foda, chegava, voltava pro box, não é legal. E já guardava, sabia. 5 minutos antes da classificação, bota aquela mão lá, bota... E saía e fazia resultado, entendeu? Então tinha essas coisas que hoje em dia esquece, não dá nem pra... Tem nem como fazer isso aí, entendeu? Hoje não tem mesmo, verdade. Não, porque você sai do carro, você sai do box. Tá todo mundo vendo exatamente o que você tá fazendo. Tanto que tudo. Tem 300 sensores no carro que você vê exatamente o que tá acontecendo na hora. Né? Então não tem como esconder nada, né? Inclusive, a gente tava até comentando outro dia lá no nosso... Pelas pistas, né? O Grande Prêmio de Hockenheim, eu acho que foi 86 ou 87. O Nelson sabia que volta que o Mâncio ia parar no box. Ele tava com o rádio, não tava? Tava com a frequência do rádio. Meu pai tava com o canal, mesmo. ele tava trocando o canal pra ouvir o dele e o do Mansell. E então daí ele ficou sabendo, óbvio, né? Por causa disso, que volta que o Mâncio ia parar, ele parou uma volta antes. A hora que ele parou uma volta antes, ele pegou o Patrick Head de surpresa, né? Agora você imagina você pegar um inglês de surpresa que tem zero jogo de cintura, né? Não é um cara safo, tudo. Ele falou, porra, que merda que aconteceu aqui? A gente tava esperando o Mansell, não você. Na verdade, meu pai tinha feito a escolha errada do composto de pneu. O Mansell tinha ido com um tipo de composto, meu pai outro. E aí, meu pai percebeu que não tava durante a prova, não tava indo antes, e o Mansell tava começando a chegar nele, e o Mansell ia parar uma volta antes. Tá tudo combinado. E ele entrou na frente do Mansell e fez o pit stop pegando os pneus do Mansell. E aí pronto, aí virou zona. Só que na época não tinha esse lote de pneu. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem um leitor, você sai do box assim, tem um negócio com código de barra, um leitor que sabe exatamente o carro número 19, sei lá, do Alonso, tem todos esses pneus aqui. Então você sai do box, já automaticamente o sensor já lê se tá certo. Se ele pegar um pneu sem querer do Stroll, já acende o alarme, não pode sair. Já dá alguma coisa, entendeu? Não, e comparado com hoje em dia, por exemplo, hoje em dia eles fazem aquilo que eles chamam de double stacking. O que é? Os dois carros da mesma equipe pararem juntos. Só que a equipe treina para isso. Sim. Eles estão preparados para isso. Tanto que o carro de trás acaba perdendo, 2, 3 segundos no máximo, quando ele precisa ficar esperando. Naquela época, não tinha nada disso. Bom, primeiro que as paradas de boxe eram, sei lá, 10, 12 segundos. O double stack de hoje é mais rápido do que a parada... O double stack de hoje é mais rápido do que a parada de antigamente. Com certeza, com certeza. Mas o Piquet ali era sinistro. Ele vinha de lado nas curvas. Eu lembro desse campeonato aí, foi realmente teste pra cardíaco. Eu lembro que esse campeonato foi top demais, velho. Ali ele me pegou de vez, assim, tipo... Fã eterno, sabe? Já tinha na época das Brabham, né? Mas depois desse campeonato, então, em cima de um cara que tudo era pra ele, e ele foi lá e deu olé, ali ele provou. Deu olé no braço, né? Hã? Deu olé no braço. Tipo o Pérez chegar e esculachar o Max Verstappen. Hoje em dia, é meio isso, assim. Você vê que... Era diferente já, porque o Nelson já era um bicampeão mundial. Mas então, já tinha um estofo perto... mas tinha aquela coisa da equipe inglesa querer ter o inglês campeão do mundo. É como se alguém chegasse hoje na Red Bull e fosse encarar o Max. Guardando as proporções. Um austríaco, sei lá, o Norris chega hoje se bem que aí seria uma situação muito mais, talvez, parecida a Senna e Prost, porque está chegando na equipe de um campeão mundial do que naquela época. Na época, o Piquet era o favorito. Os dois eram muito bons, mas o Nelson já era os dois pilotos eram novos naquele ano de 86, né? Os dois eram novos. O Mansell e meu pai estavam entrando de primeira... Os dois eram o primeiro ano na Williams, só que era um piloto inglês na equipe inglesa contra um brasileiro. Era a joia da coroa do momento, era o Norris, o cara jovem, sanguinário, britânico para ser o novo britânico campeão, chegando num time e, tem um medalhão e esse cara, vamos favorecer o inglês, mas não, já tinha um cara estabelecido lá na época. É isso aí.